Com crises econômicas, injustiça social e aquecimento global cada vez mais evidentes, o que fazer no nosso dia a dia para evitar que esses problemas se agravem? Estas e outras questões são tema da nossa conversa de hoje sobre o consumo e sustentabilidade com o professor Antônio Carlos Effin, que está presente conosco hoje aqui no estúdio. Professor, muito obrigada pela presença, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, o que seria o consumo consciente? Como atitudes de empresas e pessoas podem interferir no meio ambiente e na sociedade? Quando se fala em consumo consciente, você quer dizer um consumo refletido. Um consumo que é avaliado, analisado, não é aquele consumo não refletido ou gerado por impulso. A gente precisa reavaliar as coisas. Desde sempre, nós, cidadãos e também empresas, consumimos as coisas da mesma maneira. Consumimos as mesmas coisas, fornecidas pelas mesmas pessoas, sem avaliar o impacto que esse consumo gera, tanto na demanda por matérias-primas, para a produção desses bens de consumo, como também em relação ao pós-consumo. O que acontece com o produto, com a embalagem, depois do descarte, depois que ele é utilizado. Então a gente precisa reavaliar as nossas atitudes, a nossa situação, para que possamos visualizar um futuro a longo prazo. O que já se sabe é que do jeito que as coisas estão, não podem permanecer, e se continuarem assim, as perspectivas imediatas, se fala numa realidade para 2020, 2050, já muito pior do que a gente está vivendo hoje. Já é evidente a mudança climática, já é evidente fome endêmica em boas partes do mundo. Escassez de água, de outros recursos naturais. A acidez do solo, a mudança do clima, que gera também alteração do solo. Então, nós enfrentaremos, num futuro próximo, problemas desde alimento até fornecimento e transporte de matéria-prima. Isso impõe uma reanálise das nossas atitudes. Professor, como o consumo consciente influencia ou gera um consumo sustentável? Então, quando se fala em consumo consciente, você pode pensar, do ponto de vista do consumidor, aquele que vai realizar o consumo, como também do fornecedor, porque é ele que disponibiliza produtos e serviços no mercado de consumo. A gente precisa reanalisar desde o tipo de matéria-prima que está usando, se é uma matéria-prima reciclável ou se ela já é reutilizada, que impacto gerou na natureza, tanto a sua extração, o seu transporte, a sua produção, como também, do ponto de vista do consumidor, que ele faça as escolhas que gerem o menor impacto ambiental possível. Quando se fala em sustentabilidade, e hoje sustentabilidade virou uma palavra na moda, você pode falar em sustentabilidade econômica, quer dizer que a sua atividade a longo prazo, ela compensa. O teu resultado é compatível com aquilo que você está fazendo, então ele é equilibrado. Sustentabilidade ambiental, aquilo que se demanda por matérias-primas, por insumos, a própria natureza repõe? Ou não, gera um déficit? Só para você ter uma ideia, seguindo os níveis de consumo do povo norte-americano, avaliado antes da crise mundial, porque depois da crise nós não temos ainda trabalhos atualizados. Mas, pela demanda de matéria-prima do povo norte-americano, nós precisaríamos de pelo menos mais 2 planetas Terra. Então, a produção de lixo, provavelmente, que esse e o lixo, produz. A natureza não absorve todo esse pós-consumo. Então, a gente precisa reduzir o consumo, selecionar o consumo. E quando se fala em reduzir e selecionar não só o produto que se consome, mas especialmente o fornecedor que fornece esse produto. Porque tem fornecedores éticos, fornecedores preocupados com a sustentabilidade e tem fornecedores não preocupados. Qual que você quer que permaneça no mercado? É você, consumidor, pessoa física e pessoa jurídica. As pessoas jurídicas consomem da mesma maneira. Consomem papel, consomem material do escritório, consomem energia, consomem combustível, consomem alimento, consomem tudo. Que tipo de empresa é que você quer que permaneça no mercado fornecendo? As que são éticas, preocupadas com essa realidade, ou aquelas que são indiferentes a isso?
Nós estamos conversando sobre consumo, direitos do consumidor, sustentabilidade, com o professor Antônio Carlos Effin, que está presente hoje aqui no estúdio. Eu vou para um breve intervalo, mas eu volto já já. Fique conosco.